Vamos para mais um vídeo e neste vídeo irei mostrar como lançar as notas para o nível Ensino Integrado na turma virtual. Para isso, vamos aqui no menu lateral, vamos até Alunos, clique em Alunos e depois clica em Lançar Notas. Essa funcionalidade de lançamento de notas, ela permite ao docente inserir as notas a qualquer momento durante o período que esta turma ela está aberta para digitação de notas. Nesta tela é apresentada uma lista com os alunos. Aqui apenas como exemplo, eu trouxe apenas 2. São alunos fictícios. Ao lado aqui eu tenho as matrículas. E aqui desse outro lado eu tenho as unidades avaliativas, que correspondem à nota do primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Conforme a OD, no artigo 182, o resultado da avaliação do desempenho do estudante em cada componente curricular será expresso por trimestres através de notas com no mínimo 2 avaliações. Isso quer dizer que em cada trimestre, no mínimo, tenho que ter 2 avaliações. E para eu cadastrar essas 2 avaliações, eu vou clicar aqui neste ícone, desmembrar a unidade em mais de uma avaliação. Clico aqui e o sistema me apresenta esta tela com um formulário de dados para preencher. Aqui em cima eu tenho uma mensagem que diz o seguinte, vamos lê-la. Digite as informações da avaliação. A abreviação será utilizada para identificar a avaliação na tabela de notas. O peso será utilizado para calcular a nota da unidade através de média ponderada. Então, se vocês esqueceram qual configuração de avaliação que vocês realizaram lá na configuração de turma, aqui nessa mensagem em amarelo sempre vai dizer para relembrar a vocês a avaliação que vocês estão trabalhando. Nesse caso, é média ponderada. Vamos preencher os dados? Aqui ele me traz o nome da turma, a unidade e a nota do primeiro trimestre, o peso, vou colocar que o peso será 3, a descrição da avaliação será um trabalho, a abreviação será utilizada para identificar a avaliação na tabela de notas. Eu vou dizer que será T1 e a ordem é a ordem que vocês querem que apareça essa avaliação lá na tabela de notas. Como eu já vou cadastrar na ordem, eu não vou precisar modificar aqui essa informação. Clico em cadastrar e aqui embaixo eu tenho um relatório da avaliação que foi cadastrada, que é um trabalho, abreviação T1, ordem nenhuma e peso 3. Agora eu vou cadastrar outra avaliação, que vai ter peso 7. Vai ser uma prova e a abreviação vai ser P1. A ordem 0, clico em cadastrar. Cadastrei as minhas 2 avaliações e fechei aqui o total de 10 pontos, que é a quantidade que deve somar o peso das avaliações da média ponderada. Nesse exemplo, eu cadastrei 2 avaliações, que irão compor a nota do primeiro trimestre, mas o docente poderia estar cadastrando mais que 2 avaliações, conforme a necessidade do componente curricular que ele vai estar trabalhando. Feito esse cadastro, clico em continuar. E agora eu vou cadastrar as avaliações do segundo trimestre. Clico aqui, desmembrar unidade em mais de uma avaliação. E vou preencher os dados. Antes de preencher os dados,
confiro aqui em cima um método de avaliação que eu vou utilizar, que é média ponderada, e vou preencher aqui as informações. Vou dizer também que que o peso vai ser 3, a descrição é um trabalho, vou chamar de T2 e a ordem vai ser 0. Clico em cadastrar, vou cadastrar mais uma avaliação com peso 7, descrição vai ser uma prova, vou chamar de P2 e clico em cadastrar. No meu relatório de avaliações cadastradas, tem uma prova e um trabalho, que eu chamo de P2 e T2, e o peso aqui vai fechar também 10 pontos, que é o total máximo que eu tenho que fechar para média ponderada. Clico em continuar e agora vou cadastrar as avaliações da terceira unidade. Clico aqui em desmembrar, confiro aqui em cima a configuração cadastrada, que é a média ponderada. Vou inserir aqui o peso, vou dizer que vai ser uma prova. Vou chamar de P3, ordem 0, e vou colocar aqui mais um peso 3, vou chamar de seminário, vou colocar aqui S3. Clico em cadastrar e no meu relatório de avaliações cadastradas eu fecho aqui o peso de 10 pontos para média ponderada, clico em continuar e está pronto o meu cadastro de avaliações. Claro que tenho as avaliações cadastradas, mas até o momento ainda não cadastrei nenhuma nota. Observações que eu tenho a fazer sobre isso. Antes do preenchimento das notas, ainda é possível fazer uma alteração ou exclusão das avaliações cadastradas. Por exemplo, clico aqui em alterar avaliação. Eu decidi que a minha prova vai valer mais pontos. Vai ter peso 8 e o trabalho vai ter peso 2. Então, clico aqui em continuar. Para fazer essa modificação, tenho que aqui excluir, remover essas avaliações e cadastrar elas novamente, clicando aqui neste ícone. Antes do preenchimento das notas, se o docente desejar alterar a configuração de uma das unidades, primeiro trimestre, segundo trimestre ou terceiro trimestre, ele poderá fazê-lo, mas é importante que, se ainda não tiver notas registradas, eu vou ter que excluir aqui, por exemplo, a nota do terceiro trimestre. Digamos que ele quer mudar de média ponderada para média aritmética. O que o docente tem que fazer? Primeiro, conferir se ele tem notas cadastradas. Se ele tem, salvar as notas, porque o sistema pode apagar as notas. Segundo, se ele tem avaliações cadastradas, ele vai ter que excluir, remover essas avaliações aqui, como exemplo do terceiro trimestre. Depois disso, ir lá em configurar turma, mudar a configuração da turma de média ponderada para média aritmética. Depois ele vem aqui, cadastra novamente as avaliações desejadas e depois começa a inserir as notas. Feito o cadastro das avaliações de todos os trimestres, eu posso aqui conferir, passando o mouse por cima das avaliações cadastradas, o peso das avaliações. Aqui eu tenho o trabalho peso 3 e P1 prova peso 7. Agora então vamos digitar as notas dos alunos. Aqui na primeira aluna, vou dizer que ela obteve 10 no trabalho. Digitei a primeira nota
Agora eu vou apertar a tecla Tab para que o cursor desta célula se mova para outra célula e digitar a próxima nota. 7. Percebam que o sistema já calculou a média ponderada destas duas avaliações desta aluna. A média foi calculada multiplicando estas notas pelos pesos, somando os resultados e dividindo tudo pela soma dos pesos, o que resultou em 7,9. Agora eu vou preencher a nota da segunda aluna. Vou dizer aqui que ela resultou em 3 no trabalho e 5 na prova, resultando em 4,4 de média do primeiro trimestre. Percebam que aqui ao lado eu tenho uma coluna chamada recuperação paralela da NT1, nota do primeiro trimestre. Isso quer dizer o quê? Conforme a OD, artigo 199, todo estudante de qualquer nível ou modalidade de ensino tem direito à recuperação paralela dentro do mesmo trimestre. Eu vou dizer aqui que a aluna Alice, ela fez a recuperação paralela e resultou em 8,5. Já a segunda aluna, Ana Laura, não fez a recuperação paralela e por isso não vou digitar nenhuma nota. Assim é possível perceber que a recuperação paralela ela é um campo de preenchimento opcional. O professor oferece a possibilidade para que o aluno faça a recuperação da sua nota. Todos os alunos que têm nota menor que 10 podem fazer, e se tiverem nota menor que 10, o sistema vai habilitar para que o professor digite essa nota de recuperação paralela aqui na planilha de notas. Caso o aluno não tenha feito, o professor deixa esse campo em branco, pois ele é de preenchimento opcional. Atenção aqui, uma observação. Não é possível fazer recuperação paralela de uma só avaliação. Por exemplo, apenas da prova P1. A recuperação paralela ela é do trimestre e não de uma das avaliações. E aqui mais uma observação. A nota do trimestre dessa aluna aqui, ela tem 7,9 e na recuperação paralela ela tem 8,5. Então, o que vai configurar é a maior nota. A maior nota desta aluna do primeiro trimestre vai ser 8,5. E aqui a segunda aluna, Ana Laura, como ela não teve nenhuma nota na recuperação paralela, a sua maior nota vai ser 4,4. Para continuar exemplificando, eu vou preencher as mesmas notas nos demais trimestres. Feito o preenchimento das notas, é preciso, ao final de cada trimestre, fazer a homologação das faltas dos alunos. Para fazer isso, eu vou clicar aqui nesta seta aqui, para homologar as faltas, e elas vão aparecer aqui nesta coluna, e vão refletir no boletim escolar dos alunos e no diário de classe. Feito esse procedimento, irei fazer o preenchimento das notas das demais avaliações aqui do segundo trimestre e do terceiro trimestre. Fiz o preenchimento das notas das avaliações dos demais trimestres e agora vamos analisar a situação dos alunos. A primeira aluna aqui, Alice, ela está, se a gente passar o mouse aqui por cima,
ela está aprovada. E a segunda aluna, ela está aqui com um ponto de exclamação, que quer dizer que ela está em recuperação, em exame. Vamos entender como é que é realizado o cálculo de cada um dos alunos. A primeira aluna, ela tem 8,5 de média anual. Ela está com a situação APR, que significa aprovado. Conforme a organização didática para ser aprovada, artigo 183, a nota mínima da média anual para aprovação em cada componente curricular será 7, calculado através da média aritmética das avaliações. Então, o sistema vai verificar qual que é a maior nota aqui entre nota e recuperação para ela. Nesse caso aqui é 8,5 mais... Qual é a maior nota aqui entre segundo trimestre e recuperação para ela? É 9. E aqui a maior nota é entre 7,7 e 8, é 8. Então, o sistema vai fazer o cálculo da média aritmética dos 3 trimestres. Aqui ele vai somar. Vamos exemplificar aqui, vou puxar a calculadora. Aqui a maior nota é 8,5. Mais 9, mais 8. Então, eu tenho 25,5 dividido por 3, que são 3 trimestres, vai resultar em 8,5. Portanto, esta aluna, ela está aprovada. Agora, vamos analisar a segunda aluna. Esta segunda aluna, ela não fez recuperação para ela em nenhum momento. Então, vamos somar a nota dos 3 trimestres. Aqui eu tenho 4,4 no primeiro trimestre, mais 5,3, mais 2,9. Eu tenho 12,6, vou dividir por 3. O resultado é 4,2 de média anual. Portanto, o sistema habilitou aqui a célula para preenchimento da nota da recuperação. Então, para ter direito ao exame, o aluno tem que ter nota menor que 7 e média mínima maior que 1,7, igual ou maior que 1,7 para ter direito ao exame. Vamos fazer o preenchimento aqui da nota desse aluno. Eu vou colocar aqui como 7. Como que o sistema faz o cálculo para os alunos que têm nota no exame? Ele faz o cálculo através, deixa eu mostrar aqui para vocês, através desta forma: a média final mais média aritmética multiplicado por 0,6 mais a nota do exame final multiplicado por 0,4. O resultado deverá ser igual ou maior que 5 para que este aluno seja aprovado por nota. Então, aqui eu exemplifiquei aqui o resultado dessa aluna. Aqui coloquei aqui a forma, média anual multiplicado pelo peso, 0,6, mais a nota final multiplicado aqui é 0,4, tá? Então, eu tenho aqui a média aritmética dos 3 trimestres, resultou em 4,2 multiplicado por 0,6 mais 7, que ela tem aqui na nota do exame, multiplicado aqui por 0,4. Fazendo esses cálculos, o sistema ele vai me resultar em 5,3. Portanto, esta aluna ela está aprovada por nota. Lembrando que a aprovação do estudante nos componentes curriculares, ele vai se dar a partir de média igual
igual ou maior que 7 na média final, ou igual ou superior a 5 após a realização do exame. Além disso, o parágrafo único também ele vai do artigo 185 vai nos dizer que é necessário observar que o aluno tenha 75% de frequência mínima computada de forma global. Essa frequência computada de forma global, ela acontece no momento que todas as disciplinas elas são consolidadas, o sistema fará o cálculo da frequência de forma global.